Fala galera, tudo bom? Bem-vindo a mais um programa, um podcast. Eu, meu mano Pedrão, Serginho Guerreiro. bom? E hoje o convidado mais que especial, Renan. Isso aí, viu, olha. Renanzão, Pedro. como é que você tá? Valeu, obrigado aí pelo convite, rapaziada. Renan, Com pra quem não vocês. te conhece, te apresente. Bom, meu nome é Renan, eu moro aqui em Campo Mourão desde os meus 7 anos e hoje eu sou pastor da primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão. Fica em frente ao supermercado Carreira, que é nosso estacionamento, lá também aos domingos, Verdade. né? Uma parceria boa que nós temos lá. Sou pastor auxiliar lá na primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão, cujo temos aqui o Elias é membro lá, o Rafa e o Bigode também são, mas são dois pica-fumo. Porque Viraram membro lá e sumiram, foi só Eu sou trabalhador. bens e água. O Rafael não me quer. Ó, Eu só não trabalho. pegar esse cara pela orelha aí, bicho, vim aqui pra isso. tem que levar, Entendeu? ué. O pai, eu tava conversando com o Pedro antes de chegar e ele achando que pastor nasce pastor, né? Que É. nasce santo, que nasce já assim com a santidade, que já nasce pra aquilo. E não é bem assim, né? A gente sabe. Não, Como é que foi pastor. tua Como que história? é? Cara, eu nasci com a família da igreja, né? Por Certo. exemplo, quando eu nasci, meus pais eram caseiros de uma igreja presbiteriana, lá em Campinas. Eu nasci em Campinas, São Paulo, né? E eu nasci, meus pais moravam no fundo dessa igreja, era tipo, cuidavam ali, né? Caseiros da igreja e tudo mais. Mas, então eu fui criado na igreja. Porém, em um período da minha vida, ali perto dos 17 anos, até os 19, 20 anos, se eu não me engano, eu tive um período fora, me afastei da igreja, abandonei assim, as coisas, um período de faculdade, fazer outras coisas da vida também, e acabei que eu fui tomando outros caminhos, né, outras vertentes. Depois de um tempo eu retornei então para a igreja, alguns acontecimentos, tava passando um período de depressão, assim, sabe? Período de dificuldade, realmente. Tipo, na época eu tava trabalhando numa empresa, na Oi, que eu tinha que viajar. E eu ficava de segunda a sábado fora, aí eu voltava sábado pra casa, chegava 2, 3 horas da tarde e voltava na outra segunda-feira de novo. Domingo à noite e voltava pra cidade. Então você ficava muito sozinho. E aí eu comecei a consumir muito álcool, muita coisa assim pra poder dormir, sabe? Você fica muito solitário. E aquilo foi, cara, conforme o tempo foi passando, foi dando muita angústia, muita dificuldade. E aí eu fui vendo que aquilo não trazia muita resposta, aquilo tava, né, trazendo muita pior, tava trazendo muito dano de fato à minha vida. E aí eu tive de fato uma experiência novamente com Deus e retornei pra igreja, foi juntamente com o Gel, até nesse dia que o Gelvinho tava bem afastado também da igreja e tal, bem doido. Bem afastado. E aí a gente se trombamos num acampamento que a gente foi só pra trocar ideia com o pessoal, nem fomos pra participar do acampamento. Fomos só à noite. Sempre, né? Fomos só à noite, pra você ter uma ideia. O acampamento é aqueles que vocês fazem, É. né? Isso, que que eles fazem lá. Eu fui à noite pra conversar com o pessoal, não fui nem pra participar, fui só à noite pra trocar ideia que eu trabalhava, né? E aí ali conversei com o Gelvinho, a gente trocou umas ideias a respeito de como a gente tava passando a nossa vida e tal. E aí veio o Maia, né? Na época era o pastor de jovens e tudo mais, a gente trocou uma ideia com ele, abriu um pouco o coração. E ali a gente firmou um compromisso de retornar. E aí a gente então voltou pra igreja, né? Isso foi metade de 2012. Aí, aquele período de 2012, a gente voltou, começou a se envolver, participar, né, ter células de jovens, a coisa tava bem acabado, praticamente não tinha mais jovem na igreja. Nós começamos meio do zero aquilo ali, né? E aí, em 2013, eu fui convidado para participar de é tipo uma célula, como é que eu posso dizer? Um grupo de estudantes lá na UTFPR que se reunia para ler a Bíblia, orar, nos momentos de intervalo entre o almoço e o retorno das aulas. Porque o Elias acho que vai saber que o horário do almoço lá na UTF, o pessoal vai almoçar, mas tem uma fila muito grande, né? Meio-dia ali, é muito estudante. Então tem uma fila enorme, né? O Rafa estuda lá também. Então o que o pessoal fazia? Fazia meio-dia, um momento desse, né? Era meia hora, 40 minutos, para eles irem almoçar 1 hora, 1h15, sabe? Mais tarde, que daí a fila já estava menor. E aí eles me convidaram para ir lá. Na época era o Thomas, eram os meninos que estudavam lá. Me convidaram para ir lá, tá dando esse estudo para eles. E na época eu trabalhava na Unimake Software, acho que vocês devem conhecer, aqui perto, né? Uma empresa de software, eu trabalhava ali com eles. E aí, bicho, era estranho, porque eu trabalhar ali, você tem que trabalhar todo de social, todo socialzinho. E aí eu saía dali na hora do almoço, ia lá, era no último bloco de social. E você ia no último bloco,
Passava a faculdade inteira pra falar da Bíblia, ou seja, pô, chegou o crente. Chegou o pastor. Caramba. Não que eu não tinha nada, nem era pastor. Não que eu ia com aquela. Não que eu vestia, tinha aquela vestimenta, como muitos acham, né? Tem a vestimenta que é. Não, era simplesmente porque eu trabalhava, cara. Eu ia no meu horário de almoço pra isso. E o calorzão do meio-dia. Calorzão, e os caras me zoando, às vezes, naquele corredorzinho até Nossa, lá no fundo. E aí, em 2013, fiz isso, fizemos algum cascamento universitário. E a partir disso começou a despontar esse desejo, assim, de me tornar pastor. Sabe? Falar, pô, cara, eu passei a ter prazer naquilo. Em ensinar as pessoas, em estudar cada vez mais. E aquilo foi despontando no meu coração. Na época conversei com o pastor Arnildo, que vocês conhecem bem. Falamos a respeito disso. E houve um desejo. Daí o nosso seminário, um dos nossos seminários da nossa denominação é em Campinas, que é a cidade onde eu nasci. Aí tive que fazer vestibular, tem vestibular, tudo. É uma faculdade, o pessoal vocês vão lá, vocês ficam estudando a Bíblia. Né? Não tem nada a ver com isso. Tem tudo Fica lendo a Bíblia. No processo, é tem uma faculdade normal. Um vestibular normal. É a faculdade, lá era anexa ao Mackenzie. Sabe a faculdade Mackenzie? A faculdade Mackenzie, ela é da Presbiteriana do Brasil. Né? A Presbiteriana do Brasil que fundou ela aqui no Brasil. Então ela é anexa junto. Então é um curso comum, como qualquer outro. Então no primeiro ano eu vou ter psicologia, sociologia, filosofia. Daí tem filosofia geral, depois tem da religião, daí vai aplicando algumas coisas. Certo. Mas é um curso como qualquer outro, assim, normal, sabe? Que te dá ferramentas para você poder estudar. Qual que é o tempo de duração, mais ou menos? Cara, o curso tem uma carga horária de 5 anos. Só que o nosso seminário ele faz em 4, porque daí a gente faz meio integral. A gente faz 2, 3 vezes na semana à tarde também. Então eu estudava da 7h30 às 13 horas, voltava às 2 e saía às 5h30. Então, integral, então ele faz integral. Dizem as más línguas que era pro Gelvin ter ido com você, né? O Gelvin era pra ter ido comigo, cara. Sério? Era pro Gelvin ter ido com o parça, sabia Tem dessa? boas histórias, é A verdade. pastora aí, mas Gelvin, daí arregou, né? O Gelvin arregou. Essa pira do momento. Arregão. O Gelvin participou todo o processo comigo. Eu lembro. Que aí tem um processo, né? Porque daí final de 2012, eu me apresentei na igreja, no conselho da igreja, que são os presbíteros e o pastor, que são os homens que administram a igreja, mostrando o desejo para ir pro seminário. Aí eles aprovaram. Final de 2013, eu fui no presbitério. O presbitério é como se fosse a região, tipo a Concam, todas as igrejas da denominação da Concam, que avaliam cada pastor, cada candidato ao sagrado ministério, né, para se tornar pastor, para ver se esse candidato tem, assim, faculdade mental, você tem até que fazer uns exames psicológicos e tal, para poder ir para lá. Isso, ter o perfil, tudo, para testar a vocação. Caramba. Aí no final de 2013 eu fiz isso. Aí eu muita gente não sabe que a nossa igreja é tão organizada assim, né? Isso. Porque hoje, né, eu acho que eu eu conheço gente que é pastor e que fez um curso de 3 meses. Se titula pastor. Entendeu? Tem muita igreja que é assim. Que faz. Hoje tá bagunçado. Nossa classe é muito bagunçada. Tá faltando gerência. Não, a minha avó tá de sacanagem com a minha cara. Fez um curso lá de 1 ano lá e se denominou pastora. Cara, ela fez pela internet. Denomina apóstolo. Não, ela fez aqui presencial. Tem que amorando, tem um negócio assim, teologia. Nas próprias igrejas, o pessoal às vezes faz um cursinho lá e fala, agora vira pastor. É mais, cara, pra você ver assim que é mais um inflar do ego de algumas pessoas pelo título, sabe? Eu sou. E quando não é dessa forma, né? A gente compreende que nós, como pastor, nós não temos ali título de autoridade, nós estamos ali para ser mais servo que os outros, né? Nós estamos ali para servir de fato as pessoas. Então a gente tem todo esse processo de ser avaliado na sua igreja, ser avaliado pelo presbitério, né? Esse conglomerado de igrejas. E aí depois você passa por um período. Em 2014 eu fui contratado pela igreja, ganhando 2, 3 vezes menos que eu ganhava na Unimig, para fazer um período de teste. Eu fiquei 1 ano correndo o trecho aí, né, cuidava dos jovens, congregação, são igrejas menores, indo pregar, fazendo coisas assim, tudo mais, para ver se você aguenta, pega, para daí você ir pro seminário. Né? Daí eu fiz o vestibular, aí você tem que passar no vestibular para ir pro seminário. E o vestibular é um vestibular comum. Português, história, né, filosofias, coisas comuns e concorrido. Tem uma redação e tudo. Redação, tudo, também literatura. Não era fácil, né? Porque pra você tava longe de casa, aí tinha despesa de lá. Isso, daí eu fui pra Campinas e eu tava namorando a Fran, né? Comecei a namorar a Fran em 2014. Aí em 2015, passei nesse vestibular final de 2014 e fui pro seminário em Campinas. Aí tinha uma despesa, né? Porque lá no seminário tem uns apartamentos pra solteiro, e daí tem o Mackenzie, e do lado do Mackenzie tem apartamento para casados. Mas é pago normalmente, você aluga, né? Mas só quem é seminarista que aluga.
Aí eu fui morar com mais 7 caras. Tipo uma Pensa, república. um apartamento quase um pouquinho maior que esse escritório do Elisa aqui. Nós morávamos em 8. Um banheiro. Cara, pra você... A aula era 7h30. Pra você tomar banho, você tinha que acordar 6 horas, cara. Porque era um atrás do outro. E se o que viesse antes estragasse o banheiro, você tava muito lascado, né? Então você imagina 8 caras no mesmo ambiente. Isso era difícil. Tinha questão de despesa, né? Porque você vai pra lá. Tem o custo da faculdade, tem o custo da moradia. Alimentação. Transporte. Exato. Então, pra cidade grande, tudo é muito mais caro, né? Porque aqui você não tem igual o Carreira, bons preços, né? Excelência Predão, era o Covabra lá. Caro pra caramba, cara. E que era um bairro... porque o seminário que eu estudo, ele tá lá desde 1888. Antigo. Exato. Então, quando... Naquela local que ele está hoje, que é no Jardim Guanabara, praticamente existia ele. E é uma construção lindíssima, belíssima, assim, sabe? E tanto que é um prédio tombado. Agora foram fazer uma restauração dele, tá ficando bem velho. E a restauração ela é muito cara, né? Porque você não pode mudar a fachada, tem que ser, por exemplo, o mesmo tijolo que foi feito lá em 1888 tem que ser a mesma química desse tijolo. Você não pode colocar o tijolo lá. Entendeu? Esse processo de restauração, o Elias deve saber aí. É um processo muito caro, né? Tanto que daí o Mackenzie financiou, ficou mais de 5 milhões de reais, cara. Pra poder, porque é um lugar muito grande, sabe? É uma construção, se procurarem depois, Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, é uma construção muito grande, né? Então, e era um lugar... Então, quando ele chegou nesse bairro, e esse bairro cresceu em volta dele, só que cresceu num bairro nobre. Então, o ambiente ele é muito caro. Então, daí, mas tava lá nós lá, pobre no meio de um ambiente, né, de rico. Então, era bom por uma questão de segurança, é um lugar muito tranquilo, mas também tinha essa questão. E assim, o seminário tava na esquina de baixo tinha o McDonald's e o Burger King. Na de cima tinha o Habib's e o Subway. Agora a pergunta a pergunta que é aquela, quantos quilos você engordou durante o seminário? Um ano, pra você ter uma ideia, eu cheguei lá com 92 quilos, cara, eu fui pra 110 quilos em um ano. Em um ano? Um ano. Aí o pessoal falava, agora que você vai casar, eu casei no outro ano, né, 2016. Agora você vai ver o que é engordar. Eu falei, cara, impossível. Não, engordar mais lascou. Impossível. Só se eu ficar parado e me jogar comida na minha boca. Porque eu engordei demais lá. Por conta disso, né? Você não só comia bobagem, só comia bobeira. Fazer atividade física? Fazer nada. E era barato também comer as bobeiras. A Habib's é barato. Aí você vai comer essas coisas, é barato, né? 99 centavos, as coisas, comia já 10 esfirrinhas daquela. Passava mal a noite inteira. A Habib's é barato pra caramba. Então, assim, tinha essas facilidades. Mas foi um tempo bom, cara. O seminário era... Mas qual foi a maior dificuldade que você encontrou dentro do seminário, pra você? Cara, dificuldade no seminário... Primeiro na parte do estudo. A matéria que você achou mais difícil, que você teve dificuldade, porque você penou mais. No primeiro ano, cara, uma matéria que me fez sofrer muito foi psicologia. Tinha um professor chamado Adilson, ele dava aula na Unicamp também. Era um cara muito rigoroso, sabe? E era muito difícil a matéria com ele. E por se tornar uma psicologia com uma coisa meio subjetiva, então por mais que você explicasse, não explicar da forma que ele queria, ele não te aceitava muito não. E as provas dele eram tudo escritas sua ideia, as provas você chegava a escrever quase 8 laudas escritas assim, sabe? E era assim, você ficava madrugada estudando e tal. Cara, me consumiu bastante. E depois o grego e hebraico, né? Você usou grego? Grego e hebraico. Aí tem grego e hebraico, porque é as línguas, né? Exato, porque... Mas sabe falar cara grego lá? Não, porque o grego é o grego bíblico, né? Que é o grego koiné. Que é o grego que, por exemplo, já ficou ultrapassado. A língua grega tem vários aspectos que é a mesma coisa, mas foi mudando algumas palavras, sabe? Então grego eu ainda consigo, cara. Vendo alguma coisa assim, ainda vai. Agora hebraico, não, tipo assim, foi aquela coisa de fazer pra passar. não consegui mais se organizar mais. Hebraico é o que tá escrito na Torá. Isso, hebraico é o Antigo Testamento e grego é o Novo Testamento. Então nós aprendemos essas línguas para você entender. Então quando eu vou pregar um texto, eu não posso ler literal ali, porque a Bíblia não foi escrita em português. Eu preciso ler no grego para entender no grego o que as pessoas queriam falar naquele momento. Entendeu? Para aquela cultura, para aquele povo, para daí eu trazer para o português, né? De uma forma mais fiel, de uma forma que fique mais entendível. Porque assim, às vezes, eu falei ontem, por exemplo, uma palavra chamada misericórdia. A palavra misericórdia a gente pode usar para várias coisas no nosso contexto. Mas a palavra misericórdia no grego ela é de uma palavra em latim,
que é a palavra miseratio cordis, é a junção de duas palavras, miseratio cordis, que traz a ideia de uma misericórdia do coração, que é a ideia de uma paixão partilhada, uma paixão que inunda o coração. Ou seja, misericórdia é quando eu faço da dor do outro a minha, entendeu? É quando, por exemplo, o Bigode está passando uma dificuldade na sua vida e eu fico tão inquieto que eu vou e ajudo ele. Eu não durmo, não descanso enquanto não se resolve a situação dele. É diferente de Penidó. Penidó eu olho e falo, putz, que chato, o Bigode tá passando isso, nossa, que triste, né? Tá passando essa dificuldade e tudo mais, mas eu não faço nada por ele, entendeu? Misericórdia, nesse sentido, na Bíblia, é a ideia de me mover em função do problema dele e fazer do problema dele o meu. Seu problema. Entendeu? Eu vou assumir o problema dele pra mim e nós vamos resolver isso. Cara, é muito gostoso da Bíblia. Tipo, se você parar pra pensar, que nem o Par tava explicando que a gente fez... Vai falando aí, Bigode, vou comer um... Profissão de fé, foi? Foi. A gente fez tudo da Bíblia, né? Ele tava explicando porque eu tenho curiosidade, né? Por que o adventista não pode comer carne de porco? Por que o adventista tem que tirar o sábado ou domingo que tira? Sábado. Por que ele tira o sábado? E o Par tava explicando pra mim a questão da carne de porco. Você pode explicar um pouquinho? Peguei você agora, Isamado. Cara, quer criar confusão. Cara, tem... Não, é que tipo, o Pedro tem bastante dúvida também. Não, entendo. Eu sou leigo totalmente nesse assunto. E é uma coisa que muita gente tem dúvida. Ah, por que, tipo, quem não é adventista, por que o adventista não pode comer carne de porco? Isso. O dia tem muitas questões, né? Do sábado mesmo que você falou, que eles santificam o sábado. Nós santificamos o princípio. Porque sábado, por exemplo, vou começar no sábado. Sábado, por exemplo, tem a questão da... É a palavra no hebraico Shabá. Shabá tem tanto o sentido de sábado ou de descanso. Nós compreendemos o sábado como o princípio do descanso. Deus nos deu o princípio de descansar, tirar um dia para ser dia do Senhor, para a gente crescer nele e tudo mais. A partir do momento que Jesus vem, o Jesus ressuscita no domingo, o Espírito Santo vem recai sobre a igreja no domingo, e tudo a igreja passa a ser pautada pelo domingo. Mas não que nós temos que santificar o domingo, não. O santificar é o princípio do domingo, o princípio de descansar, o princípio de crescer em Deus, o princípio, isso é importante. Porque santificar um dia, não tem que fazer nada. Beleza, não faço nada. Tem que, tá bom, vou. Mas e daí se você não tá com o coração naquilo? Entendeu? Então, não adianta santificar o dia, eu tenho que santificar o princípio de eu ter prazer em Deus, o princípio de eu ter prazer em me relacionar. Então esse é um aspecto. Outro aspecto que vocês falaram da carne de porco é que o adventista ele pega alguns pontos do Antigo Testamento que você vai ter lá leis cerimoniais, né, que eram leis antigas sobre não comer, que tinha de não comer tem um termo na verdade, não é carne de porco, né, que animais com pata curvada, uma coisa assim, né, tem um termo mais técnico assim para isso, e eles retiraram alguns desses aspectos e viraram leis, e eles cumprem isso até hoje. Porém, havia leis ali também, por exemplo, que se o seu filho mentir ou se você vê o seu filho pecando, você tinha que apedrejar o seu filho. Essa era uma lei, por exemplo. Imagina isso. Que é igual a da lei do porco. Quantas vezes você já fez? É igual. Então quantas vezes você já mentiu pro seu pai ou já fez alguma coisa que desagradou teu pai? Nossa. Se teu pai fosse pela lei, ele tinha que meter a pedrada em você. Você entendeu? Então assim, pegaram alguns. Isso não foi levado em conta. Mas assim, se é pra levar tudo, tem que levar tudo, certo? Se é pra ser literal, tem que ser literal em tudo, né? Porém, essas leis em Jesus Cristo, elas foram quebradas. Essas leis não precisam ser mais vivenciadas, entendeu? Foi uma lei também para ajudar o povo, né? Porque tinha muita doença. Exato, foi a lei para aquele aspecto, para aquele momento. A Bíblia, por isso que é tão importante a gente saber do hebraico, do grego, das coisas, porque eu preciso entender o contexto para o quem foi escrito. Entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, o pessoal, já veio uma menina falar comigo, a Bíblia é machista. Mas por que a Bíblia é machista? Não, porque tá falando na Bíblia, lá em Efésios, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Eu falei, ok, tá escrito. Então, isso é machismo. Eu falei, beleza, se você pegar esse versículo e ignorar todo o contexto, tá bom, você faz com ele o que você quiser. Agora, vamos ver o contexto. Né? O contexto disso é um contexto de Efésios, que ali haviam os gregos. Pra você ter uma ideia, os gregos, Pedro, eles tinham uma questão que eles casavam com uma mulher, mas eles tinham um parceiro, um brother, tipo você e o Sérgio aqui, que este brother, eles se relacionavam sexualmente, entendeu? Essa é uma amizade gostosa, sadia assim. Amizade colorida. E esse era o cara que ele devia honra, entendeu? Esse era o cara que ele deveria respeitar. E a mulher meio que era alguém só pra gerar filho.
Entendeu? Então a mulher era assim, né, Quase jogada, que um objeto mas descartável. com objeto descartável. E como havia poligamia, conforme a esposa ia ficando velha, o que você fazia? Roubava uma mais nova. E aquela mulher ia ficar jogando, porque ela não sabia nada a respeito, não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, não podia trabalhar. Então uma mulher, dentro desse contexto, né, de poligamia e do cara ainda se relacionando com um amigo e devendo honra a ele, cara, a mulher era subjugada, a mulher era escravizada, a mulher, assim, comia o pão que o diabo amassou para se submeter a um homem que pelo menos desse um alimento para ela. Então olha a desgraça dessa cultura. Isso no Antigo Testamento. Não, isso no Novo, já no Novo Testamento, que isso já em Éfeso, né, que era uma cidade grega, né, que aí nasce uma igreja lá, que a igreja se esparrama, né, de Jerusalém ela se esparrama, depois de Jesus, e nasce uma igreja lá. Aí como nasce uma igreja lá, esse era o comportamento deles, terem relações homossexuais, viverem na poligamia. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve a esta igreja, dizendo, olha, tá vendo essa forma que vocês se acostumaram a viver? Essa não é a forma do evangelho. Essa não é a forma de quem ama Jesus Cristo agora. A conduta de vocês deve ser diferente. E aí ele fala que, primeiro, antes de falar que a mulher deve ser submissa, ele diz que o homem deve amar a sua esposa, a sua única esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, primeiro, Quebrou já quebrou, né? Porque ele deu uma responsabilidade muito maior para o homem do que para a mulher. Porque ele disse que nós devemos amar a nossa única esposa, ou seja, ele já limitou, falou, ó, negócio é uma. Né? Você tem que amar a sua única esposa. E como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Cristo olhou para o mundo e viu um mundo em pecado, viu um mundo desonrando a ele, e ele fez o quê? Ele veio ao mundo morrer por nós. Ele escolheu morrer por nós para que nós tivéssemos acesso, né, ao céu. Ou seja, ele se sacrificou pela igreja. Então, Jesus estava dizendo que, olha, vocês devem casar com uma mulher e vocês devem se sacrificar por elas. Vocês devem amá-la incondicionalmente. Assim como ele fez pela igreja. Assim como ele fez para a igreja. Caramba. Já muda muito, né? já... A partir de então, agora vocês, mulheres, é isso que o texto está dizendo, Efésios 6. Agora vocês, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, porque eles são, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do seu lar. Entendeu? Mas um homem que ama a Deus. E um homem que ama a Deus é um homem que vai dar todos os direitos, dignidades e amor a essa mulher, que vai honrá-la e amá-la com toda a sua força. Vai fazer disso um dos objetivos da sua vida, dos propósitos da sua vida. Então, uma mulher que tem um homem que vai ser fiel, que vai amá-la, que vai respeitá-la, ela tem prazer em ser submissa a esse homem. Porque não submissa, porque a gente entende submissa na nossa cultura como alguém que é inferior, né? É uma pessoa submissa, pessoa que é calada, quieta. Não. É uma pessoa apenas que tem funções diferentes. Então o homem tem a sua função, a mulher tem a sua função. Mas ambos são os mesmos diante de Deus. Tanto o homem quanto a mulher, eles estão em pé de igualdade, porque são a imagem e semelhança de Deus. Certo? Então quando eu apresentei isso para ela e mostrei o contexto para ela, ela ficou, então se é assim, né, Renan, então não é machismo, né? Falei, não, né? É óbvio que não. Então você precisa entender dentro de um contexto, entendeu? Entenda por completo. Não retire um versículo aqui e vem jogar. Porque você retirar versículo, cara, você faz da Bíblia o que você quiser. Lá você vai encontrar texto de todo jeito. Você vai encontrar poligamia, você vai encontrar um texto, por exemplo, que teve uns anjos que foram visitar a casa de um cara. A cidade estava tão corrompida, tão promíscua, que uns homens viram esses anjos travestidos de homens entrando nessa casa. Os homens da cidade foram na casa desse cara para querer ter relação sexual com o anjo. Porque assim, ficaram de tamanha promiscuidade que a cidade tava. Tá tão putaria a cidade? Exato. Então você encontra coisa de todo jeito. Agora você tem que entender o seu contexto, a sua forma, para quem foi escrito, qual o momento, entendeu? Isso é muito importante. Isso que é massa, isso que eu acho legal. Você vê a Bíblia de outra forma. De outra forma. Você estudar ela, o contexto. Aí entra aquele ponto que as igrejas pentecostais falam, a igreja presbiteriana é fria. Mas não é que é fria. É que a gente estuda antes de falar. A gente não chega pregando a minha ideia, a minha vontade. Eu, Sérgio, li esse versículo, vou interpretar da minha maneira e vou falar do jeito que eu quero pra você. Não é bem assim. Por isso que estudou grego. Preciso do grego, pra você entender o contexto. Pra saber o princípio que estava sendo aplicado. Exato. Pra Deus não falar merda. Entendeu? Na faculdade, você teve algum curso tipo de oratória ou algo do tipo? Você consegue dizer muito bem. Eu tava vendo você explicando. Você usa as mãos para poder explicar de uma forma mais dinâmica para manter a atenção. Sim, temos. No primeiro ano você tem um curso de
de oratória, né? Para você aprender mais alguns aspectos, essa questão de linguagem corporal, que é muito importante. Você fala também muito bem. Tanto para conversa quanto para própria né, predição pública, assim, para fala. Antigamente eu falava muito cortado. A gente tem mania, né? Aqui no Paraná, a gente dá uma cortada nas palavras, Sim. né? A gente vai falando tudo meio... Eu chegava lá, pô, esse paranaense, bicho. Você tem uma ideia, meu primeiro e meu segundo ano, eu fui assim humilhado, né, no sermão. Tomei muita porrada, cara. Tomei muita porrada. Cortava muito. Tem o né. Daí. Isso é nervosismo, né? O cara tá tão nervoso que ele fica, né, daí. O cara perde o ponto. Uma coisa fala de vez em quando, outra coisa você... E aí eu comecei a aprender a falar mais todas as sílabas, isso é importante. A própria linguagem com as mãos pode ser bom, pode ser ruim. Então eu acho bom porque consegue prender a atenção da pessoa. Você aprende, exato. Isso então, eu acho fundamental. E a oratória é uma arte, né? E a oratória, assim, é gostoso demais. Até hoje, assim, eu leio muita coisa a respeito disso. Eu gosto demais, sabe, dessa área. Então tem muita coisa boa hoje, né? Tem muita gente aí falando, fora assim do âmbito religioso, eu digo, que ensina e que é bacana, cara. Em qualquer área que você estiver, a oratória é importante. Seja o que você fizer. Ah, com certeza. Se comunicar, a arte de se comunicar é fenômeno. É importantíssimo, né, cara? E daí... Eu fiz 1 ano. Aí os outros 3 anos são de pregação. Aí você prega perante a tua turma, nos 2 anos e meio. Aí no último ano você prega para o seminário inteiro. Aí é o último sermão de prova. Aí é o seminário inteiro que é o TCC, te ouvindo, avaliando. Vocês. Como se fosse. Mas tem um TCC também que é escrito como se fosse um trabalho acadêmico mesmo. Qual foi o seu TCC? O TCC foi sobre boas obras. Boas obras. Foi sobre boas obras, cara. Um chamado da igreja. Esse sentido do braço social da igreja, entendeu? De como a igreja deve olhar para a humanidade, servir os mais pobres, os carentes, as viúvas, os órfãos, né? Qual é o nosso chamado para com os vulneráveis. Foi nesse sentido. Aí é um trabalho que você vai dar desde a história, né? Como foi lá. Você vem primeiro com a Bíblia, trabalhando como a Bíblia respondia às demandas, né, sociais. Depois como a história da igreja, depois de Jesus ali, ela sempre teve essa visão. E é interessante, cara, porque você vai encontrar, por exemplo, a questão de que no mundo antigo, estou falando assim, século 4, 5, havia muitas pandemias. E as pandemias às vezes chegavam em vilarejos. E aí as pessoas que eram pobres, elas não tinham para onde correr. Elas ficavam no vilarejo e morriam. Quem tinha dinheiro, eles iam para os altos das montanhas, que eles tinham casa nos altos das montanhas. Então começava a esparramar uma doença, quem tinha dinheiro corria para as montanhas, dava um tempo lá, para depois voltar. Quem morreu, morreu. E recomeçar a vida novamente. Os cristãos, quando compreenderam o seu chamado, eles, sendo eles ricos ou pobres, quando davam a pandemia, eles não mais subiam para as montanhas. Eles ficavam e cuidavam dessas pessoas. Entendeu? E muitas vezes, nesse cuidado, elas se contaminavam e morriam. Mas nessa ideia de misericórdia, né? De tentar ajudar o outro. Então isso é bonito. Isso você encontra em relatos assim, de livros da história, entendeu? Não são livros, né, religiosos. Não, você encontra em vários relatos de reis, assim. Por exemplo, que é de um imperador escrevendo assim, olha, eu não entendo porque esses cristãos são assim. Porque assim, todos nós que temos condição, nós abandonamos o vilarejo, a cidade. Eles não, eles ficam para cuidar. Não dá para entender. Então ele não entendia, mas isso era por conta da presença de Deus neles, né? Que os incentivava ao cuidado. E daí você terminou a faculdade em 2018, final de 2018. Você terminou, se formou e voltou pra Camorão? Isso, eu tava em Araruna, na verdade, né? Porque eu fiquei 2015, 16, 17 trabalhando em Jundiaí. Numa igreja lá em Jundiaí. Lá na cidade do Meu Mundo e a Vida. Lá em Jundiaí, cidade boa, cara, gostosa lá. Comeu torresmo lá ou não? Não. Tinha torresmo lá? Tem um torresmo Sim, muito tem o torresmo mais famoso lá. famoso É do mesmo Brasil. lá? Lá tem uma coxinha de queijo. Coxinha Que é famosa. De 1 quilo de um lugar lá. Ô, De louco! queijo. Perdeu porque fechou o bar. E aí ela é uma Não tem bolinha. mais agora. Ele é uma bola de queijo. Você fala, não, mas isso é bola de quê? Bola de queijo. Não, isso é coxinha. Mas é uma bola. E eles chamam de coxinha. O torresmo, como é que é o nome do pai do João? Não conheci lá, isso, Meu Mundo não. e a Vida? Vixe, não. Mano, só sei que é um torresmo dessa lapa aqui, ó. Sério, cara? Não conheci não. Ele é inteiro, assim, um torresmo É, inteiro. Que ele Dá até pra vai... Tamanho de uma panela de pressão. tamanho da panela. Ele é gigante, assim, um Que torresmo legal, inteiro, velho. assim. Nossa, ele Não estava conheci top. isso, não. Aí fechou esse bar. Bom, é queimação que deve dar depois. Dá uma azia. Conheci isso não. Eu trabalhei 3 anos lá.
né? 2015, 16, 17. Muito bom, tempo especial. Aí no meu último ano de seminário, o pastor Arnaldo ligou pra mim vir trabalhar em Araruna. Só que, cara, isso vai ser loucura, porque de Campinas até aqui, dá 12 horas de ônibus. Nossa. E aí o que eu tinha que fazer? Eu saía de lá sexta-feira, 7 horas da noite, chegava aqui sábado, 7 horas da manhã, e já começava a ir pra Araruna, trabalhava na igreja lá, tal, domingo. Aí domingo, meia-noite, eu pegava um ônibus e chegava lá em Campinas, segunda, meio-dia, pra 1h30 ter aula. Meu Deus. Daí de segunda a aula era tarde. Na segunda não tinha aula cedo, segunda Ai, era que aula gostoso. tarde. Só à tarde. Cara, pauleira, velho. O Pauleira. cara viajava direto, rapaz. Cara, meu joelho Ficava virava uma bola. Dava 3 dias, dava 24 horas dentro do ônibus, né? Imagina. Eu chegou em fevereiro, bati uma depressão, cara. Você olhava pra aquele ônibus e falava, cara, vai ser 12 horas que ele tá lá. Você ficou quanto tempo fazendo essas viagens? Deu de fevereiro até novembro inteiro. Quase um ano. Quase um ano. Meu E carro não Deus. compensava. Nossa, você é louco. O carro fica muito mais caro, né? Então eu gastava, sei lá, Gasolina? R$200, na época era R$200. De carro deveria ficar uns 800. E também ninguém aguenta viajar, né, cara? Você dirigindo, você não aguenta 9 horas pra ir, mais umas 9 deve O ônibus você voltar. consegue No dar ônibus uma você dorme. dormida pelo menos. Você acostuma, no início não, né? Mas depois você... Na- Nossa, eu entrava lá, acordava aqui. Já capotava já. Total, você acostuma, né? De boa. E daí você foi para Araruna. Daí eu fiquei em Araruna, 2018, esse período ainda como seminarista. Daí depois, você não se torna... Daí você forma, você não se torna pastor ainda. Você se torna bacharel em teologia. Você tem um curso de teologia, né? Bacharelado em teologia. Aí você tem que ser avaliado pelo presbitério. Daí você volta pelo presbitério para ser avaliado. Aí você tem que apresentar seu TCC, você tem que pregar, você tem que fazer algumas coisas. Tem uma sabatina que um monte de cara faz um monte de pergunta aleatória. Você tem que responder para daí se tornar licenciado. Ainda não se torna pastor. Se torna licenciado, que é um período de teste. Período de licenciatura. Você fica 1 ano licenciado para depois daquele 1 ano, daí foi 2000 e final de 2019 então, você ser de novo sabatinado, prega, sabatina de novo, um monte de pergunta de novo, para daí sim, se passar, Se passar. ser ordenado. É Daí você processo, passou? cara. Passei, graças a Deus. Mas Então foi, olha, a caminhada começou em 2012, né, final de 2012, foi se encerrar dezembro de 2019. que foi difícil essa batinagem. Ah, cara, tem bastante. Porque assim, pensa, você estudou 4 anos, se fazem faculdade é 4, 5 anos. O cara pegar coisa do seu lá do segundo ano, você lembra assim? Com Não lembra maestria? nada. Então os caras pegam coisa assim, muito difícil. É que normalmente os caras fazem mais amplo, né? Daí você consegue lembrar do termo de alguma coisa e você vai embora. Mas tem o nervosismo, tem a situação assim que dá uns brancos. Você tá na frente de uma banca, né? Defendendo uma banca, pode falar qualquer coisa, tem que falar o que quer agradar também, tem muito todos esses aspectos, entendeu? Mas assim, até que foi tranquilo, não foi Pra muito. quem acha que é fácil ser pastor, não é Não. fácil. Depende de onde você Depende tá, depende 3 da meses vai. Depende da igreja, né? Depende do contexto. É por isso que aquela ideia que eu tava conversando com você, que tem que de uns anos pra cá, deu muita... Conforme a tecnologia foi avançando, o vídeo no YouTube, foi saindo aquelas coisas, né? O terno que derruba a gente, a metralhadora de Jeová, a Bíblia que você dá a biblada, o cara cai, essas coisas, né? Por quê? Porque foi virando uma zoeira. Pastor que tem jatinho particular, que transava com as... Pequenas igrejas, grandes negócios, né? pequenas igrejas, grandes negócios, né? Então, Mas quando você estuda a história da igreja brasileira, Bigode, você consegue entender um pouco disso. A história evangélica brasileira, principalmente no seu início do seu pentecostalismo, ela tem algumas ondas, né? Então ela começa lá por 1905 com a Assembleia. só explicando um negócio. É porque tem muita gente que não sabe Uhum. qual que é a diferença da igreja pentecostal. Igreja pra- reformada. Igreja pra presbiteriana e igreja reformada. eu tenho essa dúvida que também. ele não sabe também. Se você tá falando pentecostal, ele tá aqui que é Tá. pentecostal. Então a igreja reformada, ela é baseada naquilo que houve com Martim Lutero, da sua reforma protestante. Certo. Você já viu o Certo. filme do Martin Lutero? Não, Em né? Não. Assiste. Em É um filme top. 1517, né, houve ali a reforma protestante que ressignificou de fato a história da humanidade e tudo mais. Então, a partir dali, houve o rompimento com a igreja católica. Certo. Né, com alguns preceitos lá da época, que era a venda de indulgências, comprar terreno no céu, algumas coisas ali. Martim Lutero foi contra a questão da figura do Papa ser uma figura santa. Né? Na época, ali, Martim Lutero, que era padre, né, um padre agustiniano, ele vai contra e fixa 95 teses na capela de Wittenberg.
e ele rompe com a Igreja Católica. A partir daquele momento de rompimento na Igreja Católica, passa a surgir novos movimentos. Aí que é o luteranismo e o movimento reformado. Esse movimento reformado é um movimento de reforma, né, de reação às doutrinas da Igreja Católica, e ela traz esse resgate à palavra de Deus. Resgate as pessoas terem acesso à Bíblia. A Bíblia, ela tinha acesso apenas aos clérigos, apenas ao padre, às pessoas de maior acesso. O povo não tinha mais acesso, entendeu? Tipo, não tinha essa condição. Então ela volta com esse resgate à centralidade da palavra de Deus e ser fiel novamente. Então, tipo assim, o movimento reformado ele é baseado no que a Bíblia diz que é verdade, eu creio. Então ela não crê na minha experiência. Então, por exemplo, enquanto eu como pastor, o que eu falo, se está de acordo com a Bíblia, os membros devem aceitar e falar, não, ok. Agora, se eu falar algo que está sendo contrário à Bíblia, eles devem recusar o que eu estou falando. Entendeu? Então é um movimento de ser fiel à Bíblia. Esse movimento vem de 1517 e ele perdura, vai crescendo ali, por exemplo, as igrejas anglicanas na Inglaterra, né, a Suíça, por exemplo, com João Calvino, a Escócia com John Knox. A Europa, boa parte da Europa, ela é reformada, né? Ela é protestante. Hoje perdeu muita coisa, mas ela tem o seu berço do protestantismo, a Alemanha. Então ela teve um crescimento muito grande ali. E dali ela vai enviando missionários para o mundo, né? Aí tenta vir para o Brasil logo no início, não dá certo. Depois tem uma nova tentativa por 1700 e pouco. Os missionários vêm e nem Malemar desembarca, são assassinados também, né? E aí depois passa a ter uma entrada. Então a nossa entrada aqui é por 1800, agora me deu um branco, cara, com Ashbel Green Simon, que vem. Então a Igreja Reformada ela tem essa questão da Bíblia, de crer na palavra de Deus e de crer na soberania de Deus, de que a salvação ela é graça, ela é dom de Deus. Salvação não é o que nós conquistamos. Salvação é Deus que oferece. Nós apenas devemos depositar a nossa fé em Deus e Deus nos salva. Ok? Então, a maioria das religiões, se você pega a maioria das religiões aí, elas trabalham com qual sentido? Elas trabalham no sentido de que eu obedeço, eu cumpro, aí eu sou aceito, eu sou salvo. Eu ando na linha, eu faço certinho, eu cumpro os requisitos que ela quer, aí, como resultado, eu ganho a salvação. No Evangelho, na Igreja Reformada, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus nos salvou, através da figura de Jesus Cristo, e a partir de agora eu passo a andar em obediência, eu passo a ter uma nova vida, mas como fruto de gratidão porque Cristo fez por mim, não para conquistar algo. Entendeu? Então tem essa mudança. Aí a Igreja Pentecostal, ela nasce do movimento americano, porque a Igreja Reformada ela tem um erro muito feio, que ela fica uma igreja para branco nos Estados Unidos, para elitizado, e trata também o negro como inferior. Né? Isso naquela época, lá em 1900 e pouco, Estados Unidos, o bicho pegando. Os negros começam a ter alguns acessos. Por que a gente tem que ficar na igreja lá de fora, os brancos para dentro, a gente vivendo igreja como eles? Não, eles começam alguns... Até as próprias igrejas. Até as próprias igrejas. Com a vertente deles, que era uma igreja que eles vinham ali oriundos da África, que é o quê? Dança, né? Tem aqueles coral americanos, você vê esse filme, música, os caras dançam, faz bagunça e tal. E eles pegam aquilo. Né? Então eles vão criando uma igreja com a cara mais deles. Porque a igreja americana, ela tinha a visão muito da Europa. Que é aquela música mais tradicional, sabe? Tipo, piano, órgão, aquela coisa mais clássica. Clássico, um canto mais clássico. Canto mais clássico. E isso ganha força nos Estados Unidos entre os negros, cara. E vem pro Brasil. Quando vem pro Brasil, é a primeira vertente, que é, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus. Ela é a primeira, né? Que a gente vê. É o movimento pentecostal. Depois desse movimento, nós temos um outro movimento pentecostal, que aí é o movimento da Igreja Quadrangular, da Igreja Sara Nossa Terra, que é outro movimento também. A Igreja Universal, Universal do Edir Macedo. E agora você tem esse outro movimento, que é a igreja daquele chapeludo lá, o Valdemiro Santiago. Aí virou essa bagunça. Então, na história tem essas três ondas do pentecostalismo. E o pentecostalismo ele ganha muita força nas periferias, sabe, do Brasil. E nas periferias, o que mandava nas periferias era o candomblé, era essa questão de bruxaria, essas religiões afrodescendentes. Certo. De muita dança, muita coisa também, sem incorporar outros espíritos, rodopiar e tudo mais. A partir do momento que esse movimento entra para dentro das periferias,
essas pessoas começam a se converter. Então elas começam a parar, não, esse negócio de candomblé é do diabo, né, segundo a visão delas. Então agora nós somos de Jesus. Só que não tem uma base teológica. Qualquer um é pastor, movimento muito de leigo. A vivência que... A experiência é o que conta. Aí o que acontece? Se você pegar... Isso, cara, pode olhar aí. A mesma questão de uma pessoa que se incorpora num terreiro de Umbanda, fica rodopiando meia hora. É a mesma coisa que você vê nessas igrejas. É a mesma forma de cultuar. Entendeu? Porque assim, elas mudaram só o Deus. Antigamente eu adorava esse Deus aqui, agora adora Deus Jesus. Mas a forma continua a mesma. É rodopiano, você tem igreja que fica pisando em caco de vidro e diz que não machuca. Nos Estados Unidos tem... foi muito famoso aquela igreja que entrar em transe. Em transe com a cobra lá que picava. A cobra picava. Tipo, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Onde está aí na base bíblica? Não tem. Mas são o quê? Apenas movimentos, né, de experiência. Ah não, mas eu fui lá e eu entrei em transe e eu caí, né, no espírito. E eu chorei e eu rodopiei. O que isso quer mudar? O evangelho... Né, eu digo isso, o evangelho ele não é para mudar a nossa estética do lado de fora. O evangelho, Jesus Cristo não veio para simplesmente mudar a sua questão de cortar cabelo ou não, de brinco ou não, de tatuagem ou não, sabe essas coisinhas? Pode, não pode, tal. O evangelho não é isso. O evangelho é uma mudança de caráter, uma mudança de integridade. Do interior, no caso. Do interior. O corpo seria só uma casca. Exatamente. Porque isso é muito claro pra gente hoje. Não importa se você usa um brinco, se você usa uma tatuagem ou não. O que importa é quem você é do lado de dentro. Tem gente que tem toda uma casca bonita, mas isso é terrível, é podre por dentro. E isso acontecia com Jesus, os fariseus. Os fariseus eram uma casta religiosa da época, que era judeu. E eles, pra você ter uma ideia, Pedro, eles decoravam toda a Torá com 13 anos. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Obrigado. Eles com 13 anos eles decoravam. Não é que sabiam um ou outro. Eles decoravam todos os versículos. Ponta a ponta. E eles recitavam. Os caras faziam grandes orações. Os caras... A sociedade olhava para eles e falava assim, cara, eu queria ser como esses caras. Esses caras sim amam a Deus. Esses caras sim são abençoados. Os caras muito ricos e também muito religiosos. Jesus chegou para eles e Jesus chamou eles de sepulcro caiados. Né, que era tipo, como se fosse quase um palavrão na época. Você estava ofendendo uma pessoa. Jesus chegou a dizer para eles e falou assim, olha, vocês me honram com os lábios. Vocês falam coisas bonitas sobre mim. Mas por dentro, vocês são podres. Né? Por dentro, o coração de vocês está longe de mim. Jesus não sentia prazer nesses caras em tempo nenhum. Aliás, Jesus, ao se reunir com eles, disse assim, eu não vim para quem se acha justo, eu vim para os pecadores. Né? Então, Jesus o tempo inteiro veio para gente que compreende o seu pecado. Compreende que é uma pessoa falha, que é uma pessoa que tem lutas que ele não consegue vencer. Então, evangelho não é sobre desempenho. Sobre o quão bom eu sou, sabe? Aquela historinha de cidadão de bem, o quanto eu sou. Não, o evangelho é sobre rendição, sobre o quanto eu me rendo a Deus. Sabendo as minhas fragilidades, as minhas dificuldades, se Deus não tomar conta de mim, eu só faço bobagem. Entendeu? Então, é esse o evangelho que a gente precisa resgatar hoje. E sair desse evangelho periférico, realmente louco, que não tem nada a ver com Jesus. Virou uma coisa tão louca hoje que não tem nada a ver com Jesus. Que queima, na verdade, as pessoas se afastam de Deus, deixam de ir numa igreja porque tem aquele preconceito. Exato. Pra você ter uma ideia, cara, eu não consegui comprar um carro no meu nome porque na hora de colocar a profissão, eu coloquei pastor. E aí, o meu falou, isso não vai passar não, você coloca é autônomo. Eu falei, não, eu não sou autônomo, eu sou pastor. Daí ele falou, cara, eu vou falar a sinceridade pra você. O banco não aceita, porque o que tem de gente que coloca que é pastor e não paga é absurdo, entendeu? E acaba sujando todos, né? Então, assim, porque você tem essa grande vertente hoje, de qualquer pessoa diz que pode se tornar pastor, e aí queima o negócio, entendeu? Então você tem uma classe totalmente desvalorizada, qualquer um que pode se intitular por aí, então você vai vencendo essas coisas, cara. Renan, seguinte, visões futuras agora. Como você pensa em incorporar os jovens, por exemplo, que estão aqui com a gente, de volta à igreja? Você tem alguma estratégia? Porque os mundos atuais, vão combinar, cara, o jovem quase não frequenta. Sim. Isso é um grande problema. Sim. Isso é um grande desafio que nós temos pela frente, né? Eu acho muito bacana a ideia dos meninos com o VDP, né? O acampamento.
é uma forma de introduzir logo as criancinhas ali. Exatamente. Eu acho muito bacana. Já ir inculcando ali na cabeça, né, as verdades Sim. de Deus. Exato. Concordo com você, Pedro. A gente tem um grande desafio. Há um estudo, cara, da Associação Bíblica dos Cristãos na Ciência que diz que cerca de 70% dos jovens cristãos que foram nascidos na igreja, sabe? Que cara que nasceu, ele já foi batizado e foi levado para a igreja até os 18 anos. Quando ele chega aos 18 anos, 70%, com 6 meses, abandona a sua fé, abandona a igreja. Olha só, e 70% é muita gente. Com certeza. É muita gente. Então, de 10, 7. Então, o que isso vem à minha mente? Cara, nós temos um problema sério aqui. Ou a nossa fé é frágil, ou Deus não existe, e nós passamos algo que é pra criança e pra velho, e que chega na idade ali, o cara chega na universidade, o cara vê que aquilo não faz sentido, ou a nossa fundamentação é frágil. Ou nós crescemos ali na igreja, mas não reconhecemos de fato a Deus. Nos tornamos apenas religiosos. E essa geração hoje, que é a geração de vocês, é a minha geração, ele não vai se manter de uma forma religiosa, se não fizer sentido no coração dele. Entendeu? Se aquilo não fizer sentido, eu não vou ficar indo lá, velho. Tipo assim, os antigos, tipo os seus pais, eles iam continuar indo. Porque não, tem que ir, é o certo, é o correto. Então o cara, não entendo nada, mas eu vou. Entendeu? Não sei o que tá acontecendo, mas tem que ir. Mas tem que ir. Acho importante. Essa geração nossa agora, né, que chamam aí de geração Z, né, é uma geração que ela rompe de fato com tudo. Tudo que não faz sentido pra ela, ela abandona. E aí entra o que você acabou de dizer. Né, de que a galera praticamente não vai de fato à igreja. Por quê? Porque não faz sentido na prática para ela. Certo? Então, mediante essa problemática que eu te disse, que 70% abandonam, eu passei a ver que o problema nosso é a fundamentação. Nós de fato não conhecemos a Deus. E aí, cara, eu comecei a criar movimentos entre os jovens para que a gente possa se fundamentar mais. Eu tenho mostrado para eles que o evangelho tem resposta para toda demanda que nós vivemos, sabe? Toda demanda que você encontra no mundo hoje, feminismo, machismo, a questão dos LGBTQI+, a nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com a vida, com o propósito, todas elas, o evangelho tem resposta. E tudo isso não de uma forma religiosa, né, que é uma forma terrível, mas o evangelho tem resposta que vai nos fundamentar para que a gente tenha uma boa relação com as coisas, com a vida. E aí nós temos criado movimentos, por exemplo, um dele, que é um movimento que a gente tem de Clube do Livro. Que eu vejo o Elias participa. Os meninos direto postando. Isso, o Matheus, né, que você conhece o Matheus também, o Matheus fala de você, JP, os meninos participam. Que é isso que esse ano a gente leu, acho que 3 livros, né, Elias? Acho que a gente leu uns 3 livros. A Elias tá jogando um CSinho ali. Dessa forma. E o Elias acho que nunca leu um gibi na vida, né? Leu 3 livros lá. A gente leu um livro sobre como integrar fé e trabalho. A gente leu um livro sobre integridade e liderança. E a gente leu um livro chamado Evangelho para a Vida Real. Esse Como Integrar Fé e Trabalho é de um cara, cristão chamado Tim Keller. Eu considero o cara mais inteligente no meio cristão assim que existe. E ele pega coisas de como a cultura lida com o trabalho e como nós cristãos devemos se relacionar com o trabalho. Então ele sempre vai respondendo essas coisas. Então essa é uma forma de nos ensinar a saber que o evangelho não é uma fé de domingo, não é uma coisa que eu faço religiosa como um fardo. Não tem que ir na igreja no Natal, na Páscoa, né? De vez em quando ali é importante, quando alguém morre. Não, a minha fé é importante pro meu dia a dia, porque ela molda quem eu sou, ela molda o meu caráter, ela molda a minha intimidade. Então, lidando muito dessa forma. Outra forma que eu não lido, cara, com os jovens é na questão de entretenimento, achar que tem que ficar criando coisinha só, tipo jantarzinho, oba-oba, tal, pra competir com o mundo. Tem coisa isso, né? Esse dualismo. Então, assim, não, os jovens têm que estar dentro da igreja, se relacionar com os amigos da igreja e tal, e não se relacionar com os de fora. Não tenho isso. Eu acho que nós temos que ter momentos ali, temos os cultos, temos nossos encontros entre nós, para se relacionar com o mundo, para ter amizades fora, porque isso faz parte do mundo, entendeu? Mas sendo sal e luz, né, que a Bíblia fala, demonstrando o caráter de Cristo para as pessoas, né? Então a gente tem trabalhado dessa forma e lidado também muito no Evangelho da Graça. O que é o Evangelho da Graça? O Evangelho que eu preciso olhar para os jovens de acordo com a idade deles, sabendo que eles passam por lutas, é um momento de
de mudança, de próprio corpo, mudança de acessos. Nesse momento de 18 anos, cara, você não precisa responder muito pro seu pai onde você vai. Né? Tipo, onde você tá, que hora. Nós temos uma liberdade muito rápido. Do dia pra noite você fica meio livre e tal, teu pai fica muito sossegado nessa área. 12, 14 anos também ganha muita informação na palma dessa mão. Hoje você tem essa informação na palma da mão que é boa pra muita coisa, mas é uma desgraça. Nós temos a questão da pornografia, por exemplo, cara, que eu desconheço. Alguém que não passa por isso. E a gente tá vendo agora as desgraças e malefícios que isso traz na vida das pessoas. Pessoas alienadas que acham que aquilo ali é a realidade. É a realidade. Cara, eu lido com gente assim de aconselhar, Pedro, de casada, cara, que não tem prazer em se relacionar mais com a esposa, mas que consome pornografia 2, 3 vezes no dia. E você parece que é distante, cara, não é. Não é. Não é distante. Outra coisa que eu vejo que você tem que introduzir. Pessoas que vão fazer uma faculdade, acabam não passando nela, acabam ficando frustradas, tendo depressão, ansiedade. E eu acho que elas tinham que buscar um conforto nessa parte. Isso. Você tentar aconselhar elas. Isso. Que tem muita gente. Muita gente hoje. Hoje o jovem ele se frustra, como ele tem tudo na palma da mão, como a gente tem acesso a muita coisa, qualquer não que a gente recebe é uma frustração muito grande. Nossa, então, hoje cara, em dia o cara toma pau numa faculdade, em alguma coisa, pronto, acabou a vida. Eu não sirvo pra nada, já quer se matar, já faz isso, já faz aquilo. A taxa de suicídio entre 15 a 24 anos é algo alarmante, cara. É algo alarmante, é quase o dobro do resto, entendeu? Questão de relacionamento. O cara tem uma namorada com 15 anos. Termina a mina não quero mais. O cara nunca ouviu um não em casa. Houve um não da menina. Aí houve um não do lado de fora da vida. Cara, acabou o mundo, entendeu? Então o jovem ele não é preparado. E esse não preparo, você acha que é por conta dos pais ou é por causa da geração mesmo? Cara, é o que eu falo, né? O pessoal fala mal da geração. A geração é assim, essa... Alguém educou essa geração. Então, entendeu? Também que eu acho que a relação dos pais e da cultura, da sociedade mesmo como um todo, ela peca muito. Ela erra muito, né? É que daí você tem que pegar o contexto. Mesma coisa bíblica. Teu pai foi criado de uma maneira pro pai dele. E às vezes ele pegou um trauma do pai dele que ele não queria passar pra você. Mas ele não passando isso pra você, ele acabou te mimando. Exato. De uma certa maneira não te preparou pra vida. Quer um exemplo disso, Sérgio? Ué. Nossos irmãos. Pode pegar seu irmão, ué. A gente foi criado totalmente diferente. E eles já são mais... Eles já estão nessa geração aí, mimado, exatamente. Entendeu? Ele tem acesso a tudo. Deixou de dar uma palmada quando precisou, deixou de dar um sermão quando precisou, passou a mão na cabeça quando não tinha que passar. Isso mimou e a pessoa fica despreparada pra vida. Qualquer não, qualquer frustração, já quer chorar, já quer tentar suicídio, já quer isso e aquilo. E aí, por causa dos pais, sabe? E aí eu vejo, cara, que a gente atende muito isso, é que daí dá pau. Aí quando dá pau, procura a gente. A gente tem que ir lá ajudar a pessoa. Cara, só que ela tá toda arrebentada. E aí, tipo, toda arrebentada você tem que vai ajudar. Você vai, se ajuda em alguns casos, assim, graças a Deus, sabe? Restaura, transforma. Mas, cara, não seria muito antes, não é muito mais inteligente se preparar antes pra essas coisas? Não é muito mais inteligente você ter compreendendo hoje que as nossas emoções... Nós estamos naquilo que tem um livro interessante chamado A Sociedade do Cansaço, que fala que hoje é um livro secular, não é um livro religioso, que antigamente nós vivíamos para lutar contra as epidemias que aconteceu no mundo. Febre amarela. Então o mundo sempre viveu baseado em criar vacinas. Pode ver, ali de 1900 e pouco, 1950, criou um monte de vacina, né, para combater as dificuldades da época. Então nós sempre estávamos combatendo o exterior. A partir de 2000... Nós, como a doença do século é a ansiedade, é a depressão. Ou seja, agora nós estamos combatendo o nosso inimigo, que é o nosso inimigo do lado de dentro. Entendeu? Que é a sociedade que chama de sociedade do cansaço. Que foi o que o Alisson, interessado que veio aqui, falou que a maioria dos agrônomos que é vendedor tem procura um psicólogo porque não aguenta. Ansiedade, tem que bater meta, desafio em casa, a esposa dando dor de cabeça, ou ele dando dor de cabeça pra esposa. Exato. Aí junto com falta de frustração no trabalho, ansiedade, a maioria procura psicólogo. É a grande parte. Trava, paralisa, exato. Ou procura droga pra se tranquilizar. Exatamente, vai procurando escapes, né, gatilhos aí pra resolver. E se essa pessoa tivesse mais contato com Deus, tivesse mais fé, você acha que poderia não ser necessário ir num psicólogo? Cara, depende.
Tem situações... Tem casos e casos. Tem casos e casos. Tem situações, por exemplo, que eu faço aconselhamento com pessoas. Semana passada eu atendi um menino que eu encaminhei ele para uma psicóloga que eu conheço. Porque o caso dele é diferente, sabe? Tem casos que realmente a pessoa... própria questão de depressão. Tem casos que é necessário a pessoa fazer terapia. É necessário, às vezes, entrar com medicação. Então, assim... Há um lado, né, de igreja evangélica que é contra. Por exemplo, que demoniza. Não, depressão do diabo. Não. Que Deus cura tudo. Não creio dessa forma. Assim como nós temos doenças de várias formas, nós temos doenças também nas emoções. Vou orar, Deus vai te curar. Não, assim como... Você quebra a perna, não vai no médico. Nós vamos fazer uma oração aqui, você vai tomar uma água, vai orar aqui 3 dias, 3 noites, você vai se curar e vai andar. Gangrena, não é assim. Gangrena a perna, depois... Não é assim. Então, assim, não, eu creio que... Mas o que eu creio também, Pedro, é que às vezes a gente tem que chegar nesse recurso de procurar remédio, procurar algumas coisas, pelo tanto de traumas que a gente vai consumindo na vida. E traumas, às vezes, que nós mesmos cometemos. Nós mesmos nos enfiamos. Entendeu? Aí chega um ponto que a gente precisa de drogas, que eu digo, seja ela medicamentos, seja elas aí, né, medicinais alternativas, né? Medicinais, aí vai ter a guerra aí de saber que ou não, entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar outras vertentes. É uma verdade. Falei semana atrasada, conversei com um jovem que desde o início da sua faculdade, ele pautou a vida aí participando da Atlética, né? Que vocês têm Atlética e tal, participando de muita coisa assim, teve sua relevância, participou. Eu não tô dizendo se é certo ou errado, tá? Eu tô falando da relação que ele teve. Relação de muita relação sexual com várias pessoas, consumo de drogas, assim, diz ele recreativos, mas foi usando, né? Em determinadas festas usava demais e tal. Fez isso por 6 anos. Sai da faculdade 2 anos depois, o cara já não tem mais aquela relevância, não tem mais aquele status, não tem mais aquele poder. Entrou no trabalho e tal, a vida é outra daquilo. E o cara se sente extremamente insatisfeito, extremamente infeliz com a sua vida. Porque já não é mais quem ele era. Só que ele agora olha pra trás e ele vê um monte de trauma. Ele não consegue se relacionar. Ele sai 2, 3 vezes com alguém, né? Lida com a pessoa, tal, a menina vai lá e tudo mais. E ele não consegue olhar na cara da menina mais. Porque já conseguiu o que ele queria, que era o sexo. Ou simplesmente a conquista, né? Um trauma. A questão da droga que era recreativa em algum momento pra coisa foi relembrado. Falou, não, mas espera aí, aquilo era bom na época de festa. Aconteceu alguns momentos ali que aquilo me distraía, era gostoso. Começou a virar algo contínuo. Algo que era... A relação com o álcool, que era algo também no dia a dia, passou a ser algo... Ou seja, o cara só intensificou tudo aquilo na sua vida. Ou seja, esse cara tá com tanto trauma, com tanta coisa que ele gerou na própria vida, que hoje ele não se reconhece mais quem ele é. Hoje ele virou escravo dessas coisas para tentar buscar a felicidade. Só que a cada novo momento ali de uso, de coisa que acontece, ele fica cada vez pior. Chega em casa cada vez pior, mais vazio, mais irritado, mais decepciona a família, mais triste, mais dá porrada e cabeçada na vida. Entendeu? Modo daí eu atendi, conversei, estamos semanalmente se encontrando e conversando, de fato a respeito disso. Então você vê que tem coisa que a gente não precisa dar. A gente não precisa dar cabeçada, a gente não precisa errar, né? A gente não precisa falhar. E aqui eu quero, né, aproveitar o nosso espaço aqui e falar, olha, o evangelho não é sobre pode ou não pode. Veja, gente, pode beber, pode... Não é sobre isso. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas que nem todas me convêm. Então, muitas vezes, por exemplo, eu não condeno, eu não acho errado, os meninos sabem disso. Você beber uma cerveja, você ter algo, não acho errado, não acho pecado nisso. Não vejo isso. Mas para algumas pessoas pode ser, né? Você tem o alcoólatra, pode ser você beber aqui e sair dirigindo. Esses dias eu fiquei sabendo de alguém aí que acabou matando, né, uma pessoa aqui na nossa cidade. E aí o que eu escutei assim, um amigo próximo disse assim, o cara é tão gente boa, o cara é tão legal. E eu sei que realmente pode ser, mas pra mãe do que foi morto, se tornou a pior pessoa do mundo. E às vezes é a relação de pessoas aí que estão aí, são legais, são bacanas, amigas nossas, ou até a gente mesmo, que pode se colocar ao risco. Então, o problema não está no álcool em si, o problema está no meu coração, que às vezes eu não dou conta, porque o álcool também é uma droga, né? Nos tira
pessoas que se transformam. Se transforma, né? Nós estávamos falando disso esses dias, né, no mercado. Uma pessoa bacaníssima, cara. Bebeu, se transformou, querendo bater até no pai da pessoa. Até no vô da pessoa. Até no vô. Então, assim, tudo com excesso faz mal. Sim. Tudo com excesso faz mal. Tomar coca o dia inteiro faz mal pra caramba. Assim. Comer lanche todo dia. Não é todo dia. Eu já fiz essa experiência, Bigode. Faz mal, cara. Tudo em excesso. A vida cobra, tudo em excesso faz mal. Só que a gente muitas vezes usa com excesso as coisas porque a gente tá perdido lá de dentro. Como as emoções estão tão bagunçadas que a gente tem que buscar nessas coisas exteriores alguma coisa para tentar preencher lá dentro. Só que não preenche. Agora, quando eu tô bem do lado de dentro, eu consigo me relacionar com as coisas de uma forma tranquila, de uma forma que convém, de eu saber que até aqui é o meu ponto legal. Por exemplo, quando eu retornei para a igreja, eu tava com essa questão do álcool muito difícil, sabe, para mim. Chegava a beber uísque assim para dormir, fazer uma garrafa, passei a ter muita desgraça, cara. E fazer muita vergonha para minha própria família, para as pessoas que me cercavam, assim, fazer umas coisas terríveis. Então eu decidi que falei, cara, eu não quero, não vou beber mais, sabe, por um tempo, vou dar um tempo. Eu fiquei quase uns 3 anos sem um pingo de álcool na minha boca, porque eu entendi que aquilo fez mal. Só na coca, aí piorei na coca. Piorou na coca. Porque eu entendi que aquilo era mal pra mim. Mas não que eu condenar você vai pro inferno. Não, é pra mim. Essa é a minha relação com a coisa. Então o evangelho traz essa análise de você mesmo, de você com Deus. Não me convém nesse momento. Não me convém nesse momento. Talvez não vai me convencer. Quem sabe, tem gente que eu conheço que já consumiu tal, bebidas e tal, e aí pro resto da vida parou. Falei, cara, não quero mais, mas tudo bem. São escolhas da vida, né? Cada um deve julgar a si mesmo e compreender. Então são coisas que a gente tem que ir analisando, e o evangelho traz essa compreensão. Mas o que eu vejo por aí que, não sei, porque como eu vejo numa igreja pentecostal, eu acho que sempre faltou aquela experiência com Deus, aquele contato, sabe aquele que te desperta, que dá o start, aquilo que você sente. Muita gente parece que não tá nos jovens que não sente aquilo. Eu senti que acontecia todo o pulso da fogueira, que era normal jogar o pauzinho lá, só que era aquele amor, aquela chama que se acendia, como o Pedrão falava, era uma grimpa. Você jogava no fogo, passava uma semana, esfriava. Por quê? Porque você não mantia. Mas é uma coisa que falta hoje em dia. Falta aquela experiência, que nem eu tava vendo um podcast do Léo Stronda falando que ele teve uma experiência, não sei se você já viu, explodiu um gás, foi, né? Explodiu um gás, ele quase morreu e foi acontecendo coisas ali que ele não acreditou. Ele conheceu um cara que tava trazendo uma tecnologia nova para queimados, que ajudou ele, sem aquilo ele não ia ter regenerado a pele dele. Então um monte de coisa foi acontecendo. Amigo dele. É um conhecido, na verdade. Ele conheceu o cara assim, tipo, foi por acaso, sabe? Sim. Então um monte de coisa foi acontecendo na vida dele que despertou um chamado, que ele sentiu Deus no coração e hoje ele se converteu. E hoje ele se denomina cristão, vai na igreja, faz acompanhamento, largou aquela vida que ele tinha para se converter. Então hoje em dia parece que falta aquele aperto no coração, Deus, o Espírito Santo entrando assim. É uma coisa que não sei o que acontece. Cara, experiência com Deus, a gente tem que tomar cuidado de... Às vezes a pessoa coloca como coisas assim, sobrenaturais e tudo mais. E para muita gente não acontece assim. Como eu também conheço gente, conheço um cara, tinha um tumor no cérebro. O cara tinha perdido uma visão. E assim, a chance que era o quê? Que o cara iria fazer a cirurgia. E se a cirurgia fosse sucesso, ele iria perder a visão dos dois olhos. Iria perder a sua questão de audição também, com sucesso. E iria perder a questão, talvez, de questão de andar, se eu não me engano. Era uma coisa assim, o cara ia ficar praticamente vegetativo. Certo. Sabe? Se fosse sucesso. Se fosse sucesso. Mas deixaria o cara vivo. Porque o cara estava definhando e ia morrer. O tumor estava aumentando a cada tempo. Cara, esse cara tinha uns 16, 17 anos. Bicho, esse cara era numa igreja da nossa comunidade. E beleza. Só foi orando e clamando a Deus e fazendo algo tal. Esse cara operou. Cara, aí ficou com um tampão no olho lá por muito tempo, tal, não sei o que, umas coisas assim, assado. Cara, esse cara enxerga dos 2 olhos. Que tem a visão completa. Esse cara ouve melhor do que devia. Esse cara anda, tudo certinho. E esse cara hoje tá perdido usando crack na rua. Sério? Sério. Uma das vezes que ele foi pra uma clínica de reabilitação, eu que levei ele.
tendo um milagre que aconteceu na vida dele. O cara tinha uma situação, uma família muito pobre, conseguiu se aposentar, conseguiu fazer um monte de coisa para ajudar o cara. O cara teve uma experiência realmente ali, mas... Deus operou um milagre na vida dele. Exatamente, porque os médicos falaram, cara, não tem como isso acontecer. Aconteceu. E o cara continuou uma vida contrária a Deus. Ah, não pode, a gente precisa Então ir muito você- longe, nossa igreja mesmo, jovem lá, amigo nosso, Sim. Deus salvou a vida dele. Ele tava com o que, Rafael? Não vou falar o nome, né? Mas você sabe. 12 anos. Ele tava com 12 anos, tinha Sim, o que? Câncer? 14. Não, era meningite. Tinha meningite, o médico tinha falado que não ia... Dado como morto à madrugada já. Tinha dado como morto. Deus salvou a vida dele, curou 100% e hoje é ateu. Então você tem isso. E aí você tem pessoas, eu tô lidando com um médico recentemente, e eu fiz estudo com ele e tudo mais, uma questão pontual da vida dele que estava difícil, e aí ele foi conhecer o evangelho e tudo mais. E chegou num ponto, ele falou, não, eu tô entendendo tal, e agora chegou o momento de eu querer me batizar. E esse cara já ia na igreja antes, mas nunca tomou esse passo de ele se batizar, professar fé e tudo mais. Eu falei, cara, mas o que mudou nessa sua trajetória? Ele falou assim, olha, antes eu achava importante na igreja. Achava importante pra minha família, achava importante pros meus filhos. Eu achava assim, legal ir lá, ouvir tal, alguma palavrinha tal, achava importante. Mas nada me movia a tomar esse passo, né, de se batizar e se tornar membro. O que mudou nisso tudo? O que mudou é que antes eu sabia que era importante. Hoje eu sinto que é importante. Entendeu? Então não adianta a gente saber, a gente precisa sentir. O evangelho, Deus, não é sobre aquilo que eu penso, é sobre aquilo que eu amo. A gente sabe de um monte de coisa boa. A gente sabe que a gente tem que parar de um monte de coisa. A gente sabe que a gente tem que tomar prumo na vida. A gente sabe disso. A gente não sabe de um monte de coisa que eu tenho que fazer. Eu sei que segunda-feira, bicho, tem que fazer dieta e tal. Mas entre saber e entre agir, é um abismo grande. E esse só acontece se você sente, se algo lhe move aquilo. Portanto, o evangelho não é sobre... Muita gente sabe que é importante amar Deus, sabe que é importante, né, essas coisas, mas não se move porque ainda não sente. E esse sentir já é algo sobrenatural de Deus, entendeu? Seja ele de uma forma estrondosa, curando o tumor do cara, seja ele de uma forma simples, que no dia a dia o cara foi estudando ali, no caso desse médico, e foi vendo, não, realmente é isso, fui embora. Então, qual é o mais sobrenatural aqui? Os dois. A questão é que um se rendeu de fato com a vida, o outro teve algo que Deus fez por ele, mas ele não continuou na mesma vida, continuou na mesma situação. O que é o Espírito Santo? Pra quem não sabe, é dividido em Pai, Filho e Espírito, né? Espírito Santo. Uhum. O que é o Espírito Santo? Poucas palavras. O Espírito Santo não é um fantasminha, não é apenas uma força cósmica, mas o Espírito Santo é aquilo que tem o Pai, né, que é o Criador dos céus e da terra, tem o Filho, que é Jesus, que no caso veio à terra, deu a vida, sofreu por nós, e foi derramado então o seu Espírito Santo sobre a igreja, que é aquele quem atua hoje sobre nós. Então hoje, se eu produzo algo bom na minha vida, né, se eu conseguir deixar aquela vida que eu tinha desgraçada e passei a ter a vida que eu tenho hoje, não é porque eu sou bom, é porque o Espírito Santo atua em mim. Então o Espírito Santo é essa força, né, de Deus, que provém de Deus, que habita nos nossos corações, habita na nossa vida, e quem guia os nossos passos, quem nos ensina de fato a ver de uma outra forma. Sentimento. Isso. E o Espírito Santo não é simplesmente também essa força que, tipo assim, me traz emoção, transe, traz coisas assim de arrepio, sabe? Nossa, o Espírito Santo tá aqui, me arrepiei. Não. Fala em línguas. Fala nessas coisas. O Espírito Santo é quem molda o nosso caráter, quem transforma a nossa vida por completo, que é de dentro pra fora, né? Nunca do lado de fora pra dentro. Alguma dúvida você tem? Não. O cara ele tá em choque. Claro. Ele me deu uma aula de história aqui sobre o Martinho Lutero. Não, só Recapitulou tudo que eu tinha estudado no ensino médio. É porque assim, você tem que pensar que você tem que saber
o contexto daquele... Vou poder explicar. Pra poder entender, na verdade, o porquê das coisas. É uma curiosidade que tem que surgir dentro de você. Por que eles faziam isso, por que eles faziam aquilo, de onde surgiu essa vontade, de onde surgiu aquilo, pra você poder entender, sabe? É uma coisa que me faltava muito, cara. Eu falo muito assim, porque eles me perguntavam no começo, por que você saiu da quadrangular? Por que você saiu do pentecostal, né? Como o Pardo explicou o que é. Porque me faltava aquela vontade, por que eu não posso ver novela? O pastor tá falando que eu não posso ver novela. É verdade. Novela, Bigode? O pastor tá falando que eu não posso ver novela. Porque novela... o Rafael sabe. O pastor falava, você não pode ver novela. Aí agora tem as novelas bíblicas. Né? Aí a gente perguntava, por que não pode ver novela? Daí ele falava, porque novela é a junção de duas palavras, nó e vela. Ué? Nó pra amarrar a sua vida e vela pra selar a macumba. Foi o que eu ouvi. Não, sério mesmo? Eu já contei isso pra você. Bicho. Foi o que eu ouvi num culto. E eu despertava essa vontade. Mano, não é possível que Deus me fala isso daí. Não é possível. E despertava essa curiosidade. Ai, caramba. Cara, por que isso? Por que aquilo? Porque quando chega alguém tatuado, o pessoal da igreja olha feio e fala que é pecado. Porque chega alguém com um alargador na época, por que aquilo é pecado? Cara, não faz sentido ser pecado uma coisa, sabe? E um monte de coisa foi me despertando e eu fui batendo curiosidade, até que eu comecei a ir no acampamento por causa do Rafa e dos Piá. E daí eu fui começando a entender um pouco as coisas, através dos teatrinhos que fazia antigamente, quando tinha 12 anos lá. Através da palavra fui começando a entender o porquê das coisas, sabe? Por que isso, por que aconteceu aquilo, que nó e vela é pura invenção da cabeça do pastor, porque ele não gostava de novela. Essa foi longe, hein, cara? Essa foi ela. E é por isso daí, né, que o jovem abandona, porque ele questiona e não tem a e fala, cara, peraí, mas isso não faz sentido algum, né, do que esse cara tá falando. Aí o cara abandona de fato. E o pastor fala coisa do capeta, que é coisa da cabeça dele, e na verdade é porque o pastor não sabe explicar, porque é uma opinião do pastor como pessoa, e não a opinião de Jesus Cristo, tá escrito na Bíblia. Não é baseado na Bíblia, é baseado na vivência. Entendeu? Por isso que muito jovem abandona, por isso que muito jovem acaba tendo trauma, acaba tendo até raiva da igreja por causa disso, porque é julgado, porque é tratado mal, que nem eu vi muito jovem chegando na igreja convidado e ser tratado mal olhado, por conta disso. A velhinha lá que era, na minha época era diaconisa, a diaconisa, isso é louca. Chegava um cara com alargador tatuagem, ela já ficava olhando uma cara, queria fazer oração pra vida do cara, achava que era do capeta. Hoje ele tem que libertar. Foi uma realidade. Você sabe que tem um pessoal que tá aí lá nos de jovens, né, o Elias, que é um pessoal de medicina, né, que tem uns 6, eu acho, 7 que vão ali, que estão fazendo medicina, né. E aí uma coisa que eu achei interessante, cara, a menina falou pra mim, ela falou assim, uma das convidadas lá, falou assim, pastor, eu nunca escutei, assim, dentro da minha tradição, dela lá religiosa, nem nas igrejas que eu fui, eu nunca escutei a respeito desse Jesus que você está falando. É muito diferente o Jesus que você está falando aqui dos Jesus que eu escuto lá, né? Que tudo é pecado, tudo é do diabo, tudo é condenação, ou de um Jesus distante que não faz sentido com a nossa vida prática e pública, entendeu? Eu nunca escutei. Assim, eu tô deslumbrada com como, né, esse Jesus é de carne e osso, assim, tem a ver com a nossa vida. Eu falei, putz, é isso mesmo, cara. Então, hoje essa relação nossa, né, com os jovens é apresentar de fato o evangelho da forma que ele é, a forma que a Bíblia está nos informando, né? Porque o evangelho, a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar tanto os pecadores. Então esse evangelho, quando pregado de forma correta, genuína, ele transforma. E aí ele ministra aos jovens a vida que os jovens devem ter. E aí talvez vai mudar aspectos da vida, vai mudar a agenda, vai mudar algumas coisas, algumas práticas, mas não porque eu disse que pode ou não pode, mas porque o evangelho, Jesus não ensinou daquela forma. Porque aquilo não convém mais pra ele. Pastor, pode fazer tal coisa? Pode, filho. Pode beber e cair? Pode, vai. Pode fumar? Pode. Pode fazer o que você quiser, fumar, filho. Pode fazer o que você quiser. Quem sou eu? Sou seu pai, sou sua mãe. Não é a minha postura. Minha postura é falar do evangelho. Agora, e com o evangelho, se você compreendê-lo, você vai ver de fato que Deus quer pra sua vida. Deus não quer pra sua vida algo que pode gerar trauma. Deus não quer pra sua vida algo que você pode gerar problema. Deus não quer pra sua vida algo... Entendeu? Mas daí é de acordo com o que Deus vai ministrando na sua vida. Vai mudando os nossos desejos e vontades.
aquilo que eu tinha, que trazia plenitude para mim poder dormir em algum momento, que foi uma garrafa de uísque, hoje já não é mais necessidade. Hoje eu já tenho plenitude de outras coisas. Entendeu? É a mudança de comportamento. Mas isso é a graça de Deus que faz. Não é um dizer pra você, tá, não pode. Isso não faz diferença. Não faz nenhuma. Vai ouvir para um ouvido e vai ser para o outro. Exato. Então é ter liberdade em Deus. Essa liberdade, cara, libera de fato. Porque hoje a geração, ela não vive em liberdade. O cara pode achar. Eu falei com um cara, não, porque a igreja escraviza, as pessoas têm que viver desse jeito. Aí eu falei, você não. O cara tava com um maço de cigarro, né? Eu falei, então para de fumar agora, já que você é livre. Não, ué, você não é livre? Para. Você não é livre? Para de beber, para de fazer as coisas que você acha que... Aquele velha frase, eu paro quando eu quiser. Para quando quiser, mas nunca para. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu não tô dizendo que o erro. Tô dizendo que as pessoas acham que dentro da cultura, que ela é livre para fazer o que ela bem entende. Ela não é. Ela é escrava dessas coisas. E quanto mais ela consome, mais escrava ela é. Quanto mais o cara consome pornografia, mais escravo ele é. Quanto mais ele consome as coisas deste mundo, mais escravo ele vai ficando. Porque a nossa relação enquanto ser humano é sempre mais, velho. É sempre mais desejo, mais coisa. Só que a gente sabe que conforme a gente vai tendo mais acesso, aquilo já não vai gerando mais prazer. Mas você não deixa de fazer. E vai criando um vazio. Na hora é bom, mas depois bate o arrependimento. Cada vez mais momentâneo. Cada vez ficando mais rápido o prazer e mais o vazio no pós. Você vai se sentindo, mas por que eu fiz de novo? Nem tá tão bom, por que eu tô fazendo isso? E aquele vazio, mas quem que eu sou? O que eu tô fazendo na minha vida? O que vai baixar aquelas dúvidas, que vai entrar na ansiedade, depressão, mas é um vazio que a gente sente. Qual o sentido, né? Qual o sentido da vida? Porque se eu fui criado por Deus, se eu creio em Deus, se eu creio que há uma instituição maior que governa o mundo, que criou os céus e a terra, e eu quero viver do meu jeito, não é inteligente. Se tem alguém que me criou, eu tenho que buscar viver conforme o manual daquele que me criou. Porque daí eu vou viver uma vida melhor. Agora, se eu quiser viver diferente, eu até consigo, mas eu não fui criado para aquilo. Então você você vai fazer um marshmallow, pegar uma vara de sei lá, de tocar violino, aquele negócio lá, como é que é o nome daquilo, Elias? Não sei não. Tocar violino. Teu irmão toca aí. Pegar um negócio de tocar violino. Você consegue colocar um marshmallow e assar? Pegar fogo? Você consegue, né? Vai lá, vai até dá, pode pegar fogo, mas não foi criado para aquilo, certo? Da mesma forma nós conseguimos viver de qualquer outro jeito, da forma que a gente quer e bem entende, mas a gente não foi criado para viver dessa forma. A gente foi criado para viver segundo a boa vontade de Deus. E a boa vontade de Deus está no manual, que é a palavra dele. Na Bíblia tem tudo. Eu tava vendo na entrevista do Primo Rico, que é um dos maiores investidores do Brasil, né, referência. E ele fala, cara, que numa entrevista que ele falando, que ele começou a ler a Bíblia, a partir do momento que o amigo dele falou, cara, sabe a palavra mais dita na Bíblia? É dinheiro. Na verdade é outra coisa, né, mas relacionada a dinheiro. E ele, cara, dinheiro? Por que dinheiro? Aí ele foi começar a pesquisar. Naquele ele foi entrando fundo, começou a ler a Bíblia para poder aprender a investir. Por que os judeus na época eram tão ricos? O que eles faziam? Por que daquilo? Cara, tá na Bíblia. Então coisa tipo, desde a área financeira da sua vida, tem na Bíblia. Desde a área espiritual, tem na Bíblia. Os desafios que você vai enfrentar na sua vida, tem na Bíblia. Tem tudo. É um manual completo. Você conhece C.S. Lewis? Não. Você já viram o Crônica de Nárnia? Já. Foi o cara que escreveu a Crônica de Nárnia, C.S. Lewis. É um escritor inglês muito famoso. Tem muito livro famoso. E C.S. Lewis, ele era ateu. E aí ele foi ler a Bíblia, foi ter esse acesso para combater a Bíblia. Para mostrar por que aquilo era idiotice você crer naquilo. Nesse movimento, ele se converteu. E ele se tornou cristão. E ele era um cara assim da autodidata lá na Inglaterra, sabe? Muito amigo do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, que também era cristão, né? E até por influência. E aí, dentro desse movimento, algumas pessoas que eram amigos dele ateu falou, cara, você não, assim, como assim você se tornou cristão? E assim, e se chegar no final de tudo e você descobrir que Deus não existe nada? Que você tá aí vivendo a sua vida, pautando a sua vida em torno de Deus a partir de agora. E se no final da vida você descobrir que Deus não existe? E aí ele parou e respondeu assim, não, peraí, se eu chegar no final da minha vida e descobrir que Deus não existe, ok. Deus só me fez amar mais a minha mulher
Deus só me fez mais educar bem os meus filhos. Deus me fez ter uma dignidade no meu trabalho. Isso que eu aprendi de Deus só me fez ter uma vida boa. Agora, do contrário, eu tô lascado. Se eu chegar do outro lado e descobrir que há um Deus e eu vivi de uma forma contrária a ele, aí perdi tudo, né? Então isso é uma grande verdade. Se você crê de fato a Deus, busque conhecer mais dele, busque amá-lo, busque ter realmente mais relacionamento. Caso contrário, cuidado. Se chegar do outro lado e tiver, lascou. Você vai crescer na vida, você vai ter uma paz, um sentimento assim, sabe? Não que você vai ser rico, não que você vai ser bilionário, não que você crê em Deus. Não é sobre isso, né? Não é sobre dinheiro. É sobre aquele sentimento de você chegar em casa, deitar na sua cama. Sentir completo. É o que eu vejo. Hoje tem muito essa teologia chamada teologia do coaching, que fica trabalhando essa ideia de que não, se você for cristão você vai ser rico, porque você vai colocar em prática. E não tem nada a ver. O evangelho não é sobre riqueza ou sobre pobreza. É sobre se crescer de fato no caráter em Deus. É sobre essa revolução que Agostinho de Hipona falou de revolução dos afetos, que é aquilo que ninguém pode mudar. Circunstância, todos nós podemos mudar. Nós podemos ser pobres por competência nossa, por questão de vida, ou por falta de oportunidade também. Nem todo mundo que é pobre porque é incompetente. A pessoa na África não tem oportunidade nenhuma de prosperar, certo? E é pobre. Nós podemos também nos tornar ricos por competência, por questão, ou por herança, por vários aspectos. Aspectos exteriores podem nos fazer ser pobre e ser rico. Agora, o evangelho, Jesus vem ao mundo para mudar aquilo que nenhum de nós consegue mudar, que é os nossos afetos, é o nosso coração. Isso, cara, por mais que você queira, você não consegue. Você não tem força. Nenhum dinheiro no mundo consegue. Nenhum dinheiro tem poder para mudar isso. É o que a gente vê muito bilionário se matando, ou se acabando nas drogas, tendo overdose. Tem todo dia. O Jim Carrey, cara, quando a namorada dele se suicidou, né? Aí ele se converte e tudo mais, e ele falou assim: eu queria que todas as pessoas do mundo, pelo menos um dia, fossem ricas, tivessem status e tivessem poder, para elas verem que o propósito da vida não está nessas coisas, que a gente vive por elas, né? Sim. Por dinheiro, por status, poder. Mas ele que tem tudo e é um cara extremamente relevante, cara, não tá nisso. Tipo, o cara que chegou no topo tá olhando para trás dizendo: olha, não é aqui. Aqui, eu tô aqui, tô incompleto. Acho que um exemplo que a gente tem, cara, muito claro aqui é o Whindersson Nunes. Eu tava vendo um podcast com o Whindersson semana passada. Cara, o Whindersson tá numa tristeza ultimamente. Pode ver as entrevistas dele. Uma depressão. O cara que chegou da pobreza que ele saiu e chegar no status que ele chegou, né, em algum período de anos aí, cara, e ele falando o quanto ele tá infeliz. O Whindersson tá falando em aposentadoria, cara. Pra você ter uma ideia. O cara tava falando em aposentadoria. O cara não tem mais prazer nas coisas. O cara chegou no status do poder, do dinheiro. O cara conquistou tudo o que ele queria. Jatinho particular, viajar pra onde ele quisesse. Exato. Independente financeiro. Tudo e acabou. E não encontrou. Cara, não está nas coisas. Está em tudo quem nós e não somos. se sente completo. Não se sente completo. Está em quem nós somos. Não está no que a gente tem. Quem foi o mais sábio da Bíblia? A Bíblia fala, Jesus, né? Depois? A Bíblia fala em Salomão, né? Salomão teve que buscou sabedoria. Salomão escreveu o livro de... Salomão escreveu, teve um salmo, Salomão, aí fala que ele escreveu Eclesiastes, mas é uma dúvida aí, cara. Ainda não é certo que ele escreveu Eclesiastes. Mas, cara, um livro que eu... Cântico dos Cânticos também, se não me engano. Quando eu nunca tinha lido um livro inteiro, o Pedrão chegou em mim e falou: cara, lê Eclesiastes. Sim. Na tua juventude agora é o melhor livro pra você ler. Lê, que você vai entender. E conforme fui lendo, cara, eu li umas 3 vezes por causa do Pedrão. Por causa de encher seu saco. Primeira vez eu li, não entendi porra nenhuma. Segunda vez eu li e falei: legal. Terceira vez eu li e falei: caraca. O cara que foi o cara mais sábio, teve mais dinheiro, fez tudo que ele queria. Tudo você imagina. Comprou tudo que ele queria, fez tudo que ele queria, transou com várias mulheres, casou com várias mulheres. Chegou no final da vida dele. Amargo. Tudo é vaidade. Tudo é... Sabe, ele tinha tudo, mas não se sentia completo. E no final da vida ele falou: cara, não juntou de nada. Esforço não valeu de nada. Não, tipo, o dinheiro, aquilo é uma coisa tão vazia, uma coisa tão momentânea. Sabe, não adianta eu ser bilionário, não ter... Sempre vai faltar alguma coisa, sempre vai ter aquele vazio que você vai tentar completar com drogas, com garoto de programa, bebida, com jogos, carro, tudo. Você vai tentar completar aquele vazio, só que não tem nada nesse mundo que complete aquele vazio que você sente, sabe? É um negócio muito doido, cara. O meu livro favorito. Isso, Dostoiévski, né, vai dizer que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Né? Então há um vazio dentro de nós que nada consegue preencher, a não ser Deus.
Né? Então, enquanto a gente fica buscando em outras coisas, ele não preenche. E aí a gente faz de coisas boas se tornarem danosas na nossa vida. Que são relacionamentos. Relacionamentos são bons. Mas dependendo da nossa postura, pode ser ruim. Né? Relação com as coisas, falou de bebida, de coisas, são boas. São coisas boas para alegrar, para poder se divertir. Bênção, cara, legal demais. Mas dependendo de como eu estou, pode ser danoso também. Então, quando eu não tenho de fato esse estar preenchido por Deus, eu pego coisas boas e transformo em ruins. Por conta da minha postura, por conta do meu coração. Por conta do meu interior. Entendeu? É muito doido, cara. Então, fora de base. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Mas queria agradecer, cara, por ter Valeu. tirado Agora acendeu, né? Nossa, deu, né? Rapaz. Queria agradecer por ter tirado um tempo, por ter explicado. Muita dúvida assim, que acho que o pessoal tinha, tanto sobre a questão da nossa igreja presbiteriana, qual que são as diferenças, tanto sobre o posicionamento de Deus. Acho que muita gente achava que muita coisa era errado, que na verdade depende de você, sabe, achar aquilo que é errado ou não, ou pai, pastor, padre condenava muito vida alcoólica, e na verdade, cara, é o seu limite, sabe? Tipo, não vai matar você tomar um golinho no final de semana, dia de domingo com a família, tomar uma cervejinha, um vinho, não é pecado aquilo. E deu pra esclarecer muita coisa, cara. Muito obrigado por ter vindo com a gente. Valeu, Pedro. Obrigadão, bicho. E, pra terminar, dá um conselho pra quem tá assistindo. Que você pode dar, do que você viveu, tudo até hoje. Desde o momento que Um você recado nasceu, para gerações futuras. que você pode falar da tua vivência, dar um recado pra aquilo. Um recado pra você mesmo na tua juventude. Já tá passando, né? Tô com 29. Cara, o recado seria que não viva o relacionamento, não viva a Deus, não crê em Deus de uma forma religiosa, de uma forma como um fardo. Isso é a maior desgraça que você pode fazer. Religião faz mal, religião mata, religião oprime, religião julga as pessoas o tempo inteiro. A Bíblia fala sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Então, se tem algum recado que eu posso te dar, ame a Deus e não a religião. Busque a Deus, busque o conhecimento dele cada dia, tenha uma vida de oração, de meditação, né? Conheça ele pela palavra e não aquilo pelo que os outros estão falando, que aí você vai ver a mudança acontecendo no teu interior. Obrigadão. Valeu! Os patrocinadores, né? Bombar no patrocínio, melhor pizza e porção de camarão, Bruno Acessórios, importações de celulares, capinhas, carregadores, Sonata, Escola de Música Sonata, você que tá querendo aprender, tocar violão, viola, gaita de fole, Piano, bateria, violino, bateria, trompete. guitarra, trompete, qualquer instrumento, Escola de Música Sonata. Fale com o Azaf. Fale com a Zaf. Melhor mercado de Campo Mourão, Supermercado Carreira. A nossa marca sempre foi a confiança. Produtos de qualidade, Excelente. sempre o melhor. Dando uma força aí pra igreja. Isso aí. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo.